Bem, bom dia. Nós estamos agora às 9h10, vamos começar a nossa reunião. Eu queria compartilhar os documentos aqui com vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Ouvindo bem, Paulo. Perfeito. Ouvindo perfeitamente. Compartilhar com vocês aqui. Tá. Esse documento foi um ofício que eu encaminhei para o... fecha o microfone. Esse foi um documento que eu encaminhei para o gestor lá da APA do João Leite, né? Eu procurei se ainda estava ativo o conselho, aquele grupo de trabalho que trabalhou na definição lá da diretriz de gestão, né, da APA, mas a informação que eu tive que não estava ativo, né? Então eu encaminhei para o Marcelo Alves, né, que é o gestor lá de criação e manejo das unidades de conservação, né, quem responde oficialmente pela área, né, de acordo com aquilo que foi acordado no dia da nossa reunião de enquadramento. Paulo, tem como você aumentar um pouquinho a fonte, que é difícil claro, aqui de ler. Claro. Obrigado. Aí. Como acordado no dia da reunião, que ia ser feita a compatibilização, né, da lei da APA com o enquadramento que estava proposto. Então, eu fiz esse documento, encaminhando para ter uma resposta formal de quem era responsável pela APA e respondia, né, pela unidade, haja visto que tinha essa necessidade de fazer o confronto dos dois documentos, né, para ter essa resposta formal, não ser uma resposta apenas do GT ou de outra unidade exclusivamente, mas de alguém responsável pela área. Então, encaminhei esse documento, né, de acordo com o que está aí, ó, dia 15 de fevereiro, foi realizada a 16ª reunião, deliberação sobre a proposta de enquadramento, né, e encaminhei o documento. Ele, via e-mail, ele mandou uma resposta, né, está aqui, ó, resposta oficial, né, Sistema C, Goiás, Gol e tal, que apesar do senhor, faço referência à solicitação de análise de encadeamentos corpos hídricos da PGRH Meia Ponte, compatibilização com o plano de manejo da APA João Leite, específica para aquela área, né, que ficou de verificar essa compatibilidade do enquadramento proposto com a lei de usos lá e o plano de manejo da APA. Dispensando a exigência de submissão, debate junto à plenária do Conselho Consultivo da APA. Considerando as informações apresentadas no documento, tabela, proposta de enquadramento, que é aquela que foi apresentada no dia da reunião, né, no dia 15 de fevereiro, especialmente as linhas 202 e 203, que é a linha que trata do Ribeirão João Leite e da área do reservatório. Considerando as informações contidas no Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental APA João Leite, publicado na Portaria 119/2019, especialmente seção 351, a APA e o contexto hidrológico regional declaram: não há conflito acerca do enquadramento apresentado em relação ao plano de manejo da área de proteção ambiental APA João Leite, sendo que consta para o momento coloca à disposição para oferecimento de esclarecimentos adicionais caso seja necessário. Esse é o corpo do e-mail, tá? Eu gerei um PDF. Esse é o corpo do e-mail. Aqui vocês estão vendo que tem um anexo aqui, né? Nesse anexo está o ofício, né, propriamente dito, que traz essa resposta. Até aqui, ó, o mesmo texto, né, seção 3.5.1, né, para a APA, do contexto hidrológico, onde ele fala
não há conflito acerca do enquadramento apresentado para o plano de manejo. Aí, aqui, em vez de falar aquelas linhas 202, 203, ele traz o que está na linha, que é o enquadramento, né, daquela planilha que todo mundo conhece, onde ele fala Ribeirão João Leite, classe 2, Reservatório João Leite, classe 1. Né, de acordo com aquilo que o professor Kleber, no dia da apresentação, colocou, né, a área dos reservatórios de abastecimento e os tributários ali diretos do espelho d'água é classificado como classe 1. Né? Então, já é uma diretriz que vem lá do enquadramento para esse tipo de reservatório, sendo que consta no momento, coloca à disposição esclarecimentos adicionais, caso necessário. Então, esse é o documento, essa é a resposta que nós tivemos com relação à provocativa que o comitê via GT fez lá para o gestor da APA. Ok? A princípio, né, seria enviado apenas esses documentos, né, informando dessa resposta, e seguido o processo de enquadramento para enviar para o conselho e tal, né? Mas eu achei que é pertinente, entendo que é pertinente trazer aqui para o grupo de trabalho nessa reunião e apresentar o documento, né? Trazer esse esclarecimento, porque não é uma decisão minha, né? Não é uma colocação minha de coordenador de GT. É o GT que fez a provocação lá, né? Eu, enquanto coordenador, encaminhei de acordo com aquilo que foi encaminhado na reunião do comitê. A resposta veio, apresento a resposta aqui na reunião, né? E coloco, coloquei no grupo aí já os documentos, o grupo do GT, compartilhando com vocês. E essa é a resposta, né? Que não há conflito entre o enquadramento e o plano de manejo da água. O André Lunardelli já pediu a palavra, só confirmando aí, todo mundo já colocou o nome lá no chat, né? Eu queria desejar bom dia e boas-vindas a todos que não fazem parte do GT, mas que estão participando da reunião. Sejam bem-vindos aí, obrigado pela presença de cada um. André, a palavra está com você. Bom dia, pessoal. Então, é o seguinte, com relação a essa questão do enquadramento, né, foi um ponto que eu levantei, se estava compatível com o plano de manejo, né, no plano de manejo da APA, eu estou com ele aberto aqui na minha frente, ele fala, por exemplo, eu estou aqui na minha frente com a zona de uso sustentável, né, tem o zoneamento da APA, dentro do plano de manejo, né, uma das zonas é a zona de uso sustentável. Por um acaso, é a zona na qual Santa Branca está. Né? E aí, no momento em que fala sobre quais são de que forma que devem ser tratados os efluentes, fala que os efluentes podem ser tratados com tratamento terciário ou outro sistema eficiente. Um efluente tratado com tratamento terciário, se você jogar se ele for depois direcionado para um corpo hídrico, né, implica em classe 2, correto? Pelo conhecimento que eu tenho, eu não sou técnico da área, mas pelo conhecimento que eu tenho, implicaria em classe 2. Então, haveria aí uma contradição, aparentemente, em relação ao que o Marcelo falou. Procede isso ou não? André? Vou retornar aqui. Aonde está? Você tem no plano de manejo,
né? Vamos ver, está aqui. Ó. Item 4.2.1.5, zona de uso sustentável. Aí a gente tem lá, primeiro o início do texto, depois objetivo geral, objetivos específicos, usos proibidos, recomendações. Né? Aí nas recomendações tem um item que é relativamente ao parcelamento do solo. Né? Aí fala, parcelamento do solo deve estar em consonância com os planos diretores, aprovados com base em estudos técnicos devidos a autorizações ambientais. Fazer o seguinte, André, eu vou tirar o compartilhamento, você compartilha aí para a gente. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aqui, eu vou mandar uma fotografia. Eu estou com... o plano de manejo está no meu computador e o meu acesso à reunião está... Você está no celular. Está no celular. Né? Então, eu vou tirar uma foto. Tá, ver se eu tranquilo. consigo mandar para o grupo do GT. Deixa eu ver aqui. Ué, eu não estou sabendo como enviar essa foto. Qual página que é? Não tem página 4.21. É o item, né? 4.21? Deixa eu ver. Pode ser. Deixa eu ver aqui. 20. Não, o item é 4.2.1.5. Aí, aliás, a página Lá em cima, lá. página 373. 373. 373, né? Tá. Essa aqui. Aí você vai lá para o item parcelamento de solo deve ser em consonância com os planos diretores, etc. Aí você tem o primeiro item é 40% de permeabilidade, aqui. depois 40% de deflúvio superficial, depois aí o terceiro item é sistemas de tratamento de efluentes em nível terciário ou outros sistemas alternativos que sejam comprovadamente eficientes. Então, que eu saiba, tratamento terciário implica em classe 2. Eu, como leigo no assunto. Tá, aí a sua pergunta é? Não, na hora que você fala que os cursos d'água dessa região precisam obrigatoriamente ser classe 1, eu acho que está impondo uma restrição adicional em relação ao que foi proposto no plano de manejo. Tá, não é assim. Deixa eu... Léo, você pode compartilhar aí o shape? Por favor, só para a gente mostrar Sim. as áreas aí. Sim, Paulo, só um momentinho, tá? Já está todo mundo vendo? Sim. Sim. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o limite do reservatório para ficar mais fácil da gente localizar no espaço. Ok? Aproxima um pouco mais. Isso, perfeito.
Bom, os tributários diretos do reservatório serão classe 1, né? Conforme a proposição do enquadramento e o reservatório em si. Tá? O restante é classe 2. Né? O restante esse shape aqui é um shape antigo, tá? Eu não tive acesso ainda ao final, né? Ou seja, o Olaria, o Macacos aqui, Maria Lucinda, que é onde fica aqui a Santa Branca, né? Nessa região, ela vai ficar tudo classe 2. Tá certo. Tá? Isso é classe 2. A única variação que está no que foi aprovado foi isso aqui. Tá, essa é a zona de proteção de nascentes, né? Não. Os tributários diretos do reservatório... Tributários diretos, isso, tributários diretos. Eles não são da zona que eu estava... Você estava preocupado que entre o Olaria e o Maria Lucinda, por exemplo, que é onde fica a Santa Branca. Maria Paula. Maria Paula, desculpa. Tá? Então, o que eu falei era dessa zona que é fora dos tributários. Né? Essa aí eles chamam de zona de proteção, a denominação dessa área aí é zona de proteção de nascentes. Eu nem olhei aqui. Como que... O que tá fora dessa zona que o Léo colocou aí, essa faixa do reservatório verde, né, que são os parques, né, as 2 unidades de conservação aí, está acima, a montante e tudo classe 2. Está proposto no enquadramento. E abaixo, classe 1 até o barramento para baixo, classe 2 de novo. Eu não sei. Está aprovado. Eu preciso procurar. Essa divergência, desculpa, essa divergência de cores aí, azul em verde, não implica o enquadramento de classe 1 e classe 2, não. Não, esse aqui é Maria Paula, Fundão, Córrego, Macacos, todos eles, então, são enquadramento classe 2. Isso, porque essa é a primeira shape, a gente não teve acesso à última shape atualizada. Aí a gente está usando essa aqui só para mostrar o que está definido e que ficou aprovado no comitê naquela última reunião. Só isso. Tá, e depois tem como passar para a gente esse documento, assim, formalizar isso, né? Até uma foto por satélite também, para a gente formalizar na reunião. Tá no enquadramento final, né? A gente precisa pedir lá o PBAP para encaminhar o produto final. Léo, eu olhei agora na zona de proteção de nascentes, que é essa zona onde estão os tributários, e está falando a mesma coisa. Está falando que se você entrar na página 369, na hora que fala de parcelamento de solo, fala sistemas de tratamento de efluentes em nível terciário ou outros sistemas alternativos comprovadamente eficientes, com relação à remoção de resíduos sólidos, matéria orgânica, nutrientes e agentes patogênicos. Então, nessa outra região, ele também fala em tratamento terciário. Fala a mesma coisa que no outro. Assim, eu até entendo que, como é um tributário direto do reservatório, né, eu entendo que tem uma preocupação maior. Mas o que está escrito no plano de manejo é isso. Tá, na área, nos tributários diretos do reservatório, também está falando que é permitido o tratamento nível terciário. Isso está escrito. E tratamento terciário implicaria que o corpo hídrico seria classe 2 e não 1. Né? Pois é, mas você não tem lançamento de esgoto aí embaixo. Olha na página 369. Eu estou falando, nesses que foram definidos como classe 1, você não tem isso. Não tem lançamento. Não tem lançamento, mas tem metais pesados, né? Tem também a questão dos agrotóxicos daquela região, né? Então, eu também concordo plenamente com o André que realmente não tem condições de classificar. Posso falar, André?
Pode, claro. Então, para começar, bom dia a todos, né? Paulinho, você acabou de falar que o enquadramento foi aprovado com classe 1. Isso não é verdade, não foi aprovado com classe 1, foi levantada essa questão na reunião, por mim e pelo André, que nós não concordávamos com essa questão, houve um debate, e no fim foi concordado que seria a classe 2, até porque disse que já era uma classe bastante restritiva. Isso é o que foi combinado, nada de aprovado classe 1, para começar. Segundo, o plano de manejo da APA, ela não é um documento ambiental, ela não tem nada, ela não conversa com o plano com recursos hídricos, ela não conversa com o enquadramento, que é um documento totalmente ambiental, não foi feita nenhuma referência a recursos hídricos, não foi nem feito nenhum estudo com relação a recursos hídricos no plano de manejo. Então, são 2 documentos que não se falam, né? Outra coisa, a proposta que tinha que a primeira, assim, eu acho que essa discussão, antes de ir para a APA do João Leite, eu não vi sentido nisso, né? E até porque eu falei, os documentos não se falam, né? Não foi proposto numa reunião com os membros, né? Que não foi extinto, ali pelo documento não foi extinto o conselho, até então ele está ativo, né? Poderia ter sido discutido, mas antes de ir para a APA, tinha que ter tido uma discussão no GT, sabe? Uma discussão para a gente discutir o que tinha sido acordado e quais seriam as medidas. E por várias vezes eu conversei com você, com o pessoal da SEMAD, e vocês me disseram claramente que isso seria classificado na classe 2, que a classe seria 2. Sem contar que a proposta que tinha que ter ido, já que foi para plano de manejo, tinha que ser uma proposta de classe 2, e não classe 1, não tinha nem que se falar em classe 1 naquele documento. E aquele documento que foi mandado, da minha opinião, não diz nada com nada, foi simplesmente alguma coisa que vocês repassaram, da forma que vocês repassaram, da forma que vocês conversaram, entendeu? E eles falaram que aprova. Claro que eles falaram que ia falar que aprova. Como não ia falar que aprova? Entendeu? Então, eu não concordo, né, com essa questão do que foi definido, que vocês estão querendo definir, e não foi isso que foi acordado e discutido na reunião do plano do enquadramento. É isso, por enquanto. A palavra está clara, Jordana. Bom dia, Jordana. Bom te ver. Bom dia, pessoal. Muito bom rever todos também. Bom dia. Bom dia. Eu Bom vim dia. participar dessa reunião justamente para contribuir, né, que o pessoal solicitou, né, e na época eu participei de todo o processo de revisão, né, do plano de manejo da APA do João Leite, do início ao fim, sem tirar nem pôr absolutamente nenhuma reunião. Então, era justamente para elucidar essa questão, né? Dentro do plano de manejo, em momento algum, foi abordado enquadramento, até porque não faz parte do escopo, né, do plano de manejo, de nenhum plano de manejo que a gente já viu ser construído até hoje, não fez parte do plano de manejo da APA do João Leite. Eu confesso que achei bastante estranho a resposta do Marcelo Pacheco, anulando, né, o grupo de trabalho e o próprio conselho da APA, porque quem participou deste grupo de trabalho foram os conselheiros da própria APA, então isso me causou muita estranheza, vindo do próprio órgão ambiental, mas me questiono também que foi muito estranho esse questionamento ser feito direto para eles, né, sem reportar ao próprio GT, que também, né, tiveram entidades que participaram, né, como na época eu participei pela FAEG, porque a gente poderia ter entendido isso de forma mais clara, mais rápida, sem precisar dessa quantidade de ofícios. E assim, eu não entendi, né, a própria resposta do Marcelo, porque ele é bastante objetivo quando ele quer falar que não diz respeito à gerência dele. E isso que não tem respeito à gerência dele, ele se põe a responder. Mas tudo bem, não vou entrar nesse mérito.
Mas eu acho isso, sabe, Paulinha? É uma questão que são dois planos, eu acredito que eles sejam complementares, né? Mas não que o plano de manejo trate e aborde a questão hídrica, por isso existem sim os comitês de bacia, por isso existem os planos de bacia hidrográfica e os enquadramentos. Esse é o mecanismo, essa é a política, tanto que são políticas distintas, né? Não se trata da mesma política aqui. A gente está falando da Política Nacional de Recursos Hídricos, com seus instrumentos, e da política de meio ambiente, a política ambiental, a qual elas se complementam. Eu acho muito estranho quando eu soube que chegou-se a proposta do reservatório classe 1. Eu fiquei assim, eu falei, como? Esse reservatório ser classe 1, né? Então a gente sabe que não é a realidade, nem do reservatório, nem dos afluentes. Classe 2, a gente já está colocando vários rios que nem, às vezes, necessariamente seriam classe 2, mas porque a gente busca, né, aí o melhor em relação à qualidade, à quantidade de água da bacia, mas classe 1, de fato, não me parece que é o enquadramento, né? E a gente tem aí todas as análises e tudo que podem comprovar, bem como seus principais contribuintes. Então, quando a gente fala aí, por exemplo, não, mas aqui pega só alguns ribeirões e tal, fica longe da Santa Branca, mas a gente tem que pensar que ele é uma região como um todo, né? A gente tem um polo de desenvolvimento, um eixo tecnológico que foi pensado ali, né, na própria BR, que foi idealizado pelo governo, né? O governo apoiou essa ideia de desenvolvimento, e se a gente realmente entender que ali é simplesmente tudo classe 1, a gente vai ter, sim, o abandono, mais uma vez, dessa região, que não é o que o Estado se propôs quando fez a revisão do plano de manejo. E eu acredito que não é o que o Estado quer, né, quando vai fazer um plano de bacia e quando propõe um enquadramento que é de desenvolvimento. Enquadramento não é para barrar o desenvolvimento. A gente tem que entender que existem formas da gente mitigar e resolver todos esses problemas. E até porque, se a gente quisesse tudo classe 1, volto a repetir o velho discurso do plano de manejo. Aquilo ali deveria ser um parque na área inteira e não uma APA. Tá? Então, eu acredito que a classe 1, nós todos sabemos, de cor e salteado, que existe N restrições de uso, exceto, com certeza, o abastecimento público, tá? Mas para vários outros usos existe, sim, uma série de restrições. Classe 2 tem qualidade de uso para todos, né? Então, a gente tem, sim, que batalhar para que a gente consiga melhorar essa qualidade e, paulatinamente, com o desenvolver e com a evolução do plano de manejo aprovado e com o enquadramento atual, quem saiba, no cenário futuro, sim, classe 1, por que não? Mas essa não é a realidade no momento, e por isso eu acho que, né, não faz sentido a gente misturar as coisas e que seja antecipar um processo que, no momento, não é o adequado. Tá bom? Obrigada. Então, Paulinho, eu levantei a mão só para Pode falar, né? só para reafirmar, né, concordar totalmente com a fala da Jordana, inclusive até ela falou que eu ia dizer exatamente logo após, que enquadrar hoje, classificar hoje essa área como classe 1, se pelo menos se tivessem proposto assim, daqui 2040, vamos trabalhar nesse sentido, mas falar que vão classificar a partir de amanhã, da aprovação do dia seguinte, já virar classe 2, realmente não tem sentido. Marguerite. Bom dia, pessoal. Jordana, quanto tempo, né, que eu não te via? Bom dia. Bom, se não me engano, né, pessoal, aquele eixo de desenvolvimento, né, me parece, estou lembrado do nome, é isso, Jordana? Você disse, ele não está ali dentro daquela área, né? O eixo de desenvolvimento ele está logo depois da cidade de Teresópolis, né?
Maria, a zona especial, ela começa logo acima do reservatório, tá? Com uma faixa menor e depois de Teresópolis com uma faixa maior. Chama zona de uso especial. Acima do reservatório, está na parte que está como classe 2. Então, todo o trabalho, né, foi pensado de enquadramento, foi pensado exatamente que nos pontos de captação, tá, seja classe 1. Né? E aí, nós vimos essa semana a preocupação realmente da sociedade com a qualidade da água. Né? Quando houve a proposta aí da Secretaria, apoiada pelo BNDES, de que o reservatório poderia ser utilizado para recreação e tal, houve uma reação imediata da sociedade, tá? Da sociedade. Inclusive os empreendedores urbanos, né, que é chamada Associação dos Desenvolvedores Urbanos, né, se colocaram contra a utilização ali do espelho d'água. Então, há essa preocupação realmente com a qualidade da água ali. Nós estamos trabalhando, a gente tem sempre falado isso, trabalhamos com água no regime lente, não é? Um impacto na qualidade da água ali é terrível para o tratamento, tá? São 735 hectômetros cúbicos ali reservados, com um período de permanência aí de praticamente 200 dias, né? Então, isso é impactante, qualquer interferência ali naquele reservatório é impactante. E a sociedade se colocou, né? Num prazo de 3 dias, a secretaria recuou. Tamanha a reação da sociedade, não foi a reação da Saneago, foi da sociedade. Tá? Foi Ministério Público, foi associações de profissionais de todas as categorias, né? Enfim, houve uma reação imediata. Então, a preocupação realmente com a qualidade de água do reservatório é muito grande. E a classificação ali, né, no enquadramento, foram diretamente no reservatório. Acima disso, classe 2. Né? Não há nenhuma contradição nisso. Tá? Era essa a minha posição. André, você está com a mão levantada aí? Sim. Eu dei uma olhada geral aqui em todas as zonas, no item, enfim, não só zona de sustentável, zona de proteção de nascentes, né? E o que eu vi aqui é que, com exceção da onde está no parque, as outras zonas todas, elas, na recomendação com relação a efluentes, fala na possibilidade de tratamento terciário. Então, como eu havia dito no meu entendimento de leigo, né, se você tem tratamento terciário, aí é classe 2 e não classe 1. Assim, só para... Tinha falado primeiro da zona de proteção de nascentes, desculpa. Primeiro eu falei da zona de uso sustentável, depois da zona de proteção de nascentes, né? Mas, então, a diretriz geral da APA é que os efluentes podem ser, enfim, o destino deles pode ser tratamento terciário, né? E isso, pelo que eu entendo aí como leigo, é que seria classe 2, praticamente na APA inteira. Tá. O Léo, compartilha aí de novo. Achei. Pois é, aqui coloca a área do parque aí, Léo, por favor. Aquele verdinho nas áreas, unidade de conservação. Isso aí, esses dois. Isso.
Então, o que está acima, classe 2, que está abaixo, classe 1, André. O que você está falando é a mesma coisa. Está acima da área do reservatório, classe 2. Então, está alinhado com o que você está dizendo. Não é a mesma eu coisa queria, que eu estou falando. Mas... só um minutinho. A outra coisa, o que foi encaminhado para falar sobre a APA, não é para a APA fazer enquadramento. O que foi é se as atividades definidas dentro das classes colocadas no enquadramento feriam o plano de manejo. Céu, vamos levar o carro ali para consertar, já voltamos, tá? Era nesse sentido a consulta. Antônio, fecha aí, por favor, seu microfone. Foi nesse sentido que foi encaminhado para o documento foi encaminhado para lá, foi uma definição na reunião do comitê, né? Está gravado lá, se vocês quiserem pedir o vídeo aí para o pessoal da executiva que está apoiando o GT, está na reunião, para ver, está lá, foi encaminhado por esse motivo, que foi acordado na reunião do comitê, que seria feita essa compatibilização, né? Do enquadramento para aquela área específica ali, né? Até a gente tentou fazer uma aprovação, deixando essa área em suspenso, tá? Mas não foi o que ficou no final, ficou que seria encaminhado para a APA para fazer essa compatibilização do documento, né? Para ver se feria o plano de manejo, né? Foi isso que foi feito. Quando eu falei aprovado, Elaine, é que era a proposta. Não falei que o enquadramento estava aprovado. A proposta de enquadramento ali, que seria enviada para o conselho, né? É isso que eu queria me referir. Se eu me expressei mal, desculpe. Era isso, era aquela proposta, né? Foi discutida em várias e várias reuniões foram até à noite, né? Começa 2 horas, ainda até de noite, e todos tiveram oportunidade de se manifestar, né? Então, tendo novamente oportunidade de se manifestar. Mas aquela foi a proposta, né, que a gente chegou ali no final. Aquele dia nós conversamos na semana lá da água, né? E o que está aqui é o que foi lá, né? Classe 2 para o Ribeirão João Leite, né? O que a gente falou. Dentro do reservatório, é uma direção que está do plano, como o Mário colocou, né? Uma direção que tem no plano de enquadramento, que para as zonas, né, áreas de captação, seria isso aí, mas, assim, eu estou aqui como coordenador, não estou defendendo isso nem aquilo, né? Estou apresentando o que foi produzido pelo GT, né? E chegou até o comitê e continua sendo discutido. A Jordana falou brilhantemente, né, que o plano de manejo ele não trata diretamente do recurso hídrico, né? Nem faz gestão, né? Vai na questão ambiental, mas é algo que afeta, né? As áreas se entrelaçam e se afetam. Existe uma grande discussão, às vezes, que a gente vê, o povo, estou falando muito de meio ambiente, estou falando de recurso hídrico aqui na reunião do comitê, mas não tem como não falar de meio ambiente. Quando se fala de recursos hídricos, não tem como não falar de recursos hídricos quando se fala de meio ambiente, né? Então, esse eterno entrelaçar entre as duas áreas, porque uma afeta a outra. Nesse sentido aí, eu queria dar a palavra para o Tiago, que ele levantou a mão aí, falar para você, Tiago. Opa, bom dia a todos, tudo bem? Bom, Paulo, Lande, Jordano, a todos aí participando da reunião. Eu não sou membro diretamente do GT, mas faço parte do comitê, e aí vem algumas indagações nesse sentido, tá? A proposta, quando foi levada ao Comitê de Bacias, ela veio realmente nesse sentido, mas houve a solicitação de mudança do enquadramento dela, né? Isso, e que foi aprovado e que ficou como tal. E aí eu nesse momento, participando do GT agora, utilizando aí
dos preceitos legais de como vai funcionar isso, porque, ao meu entender, a discussão tinha fechado naquele momento, voltava para a SEMAD e ia descer para o CERRI, né, para o Conselho de Recursos Hídricos. E aí nós estamos aqui com uma nova proposta de mudar o que foi discutido lá no Comitê de Bacia já, de mudança de enquadramento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que eu não vou nem me alongar muito, não vou ser redundante, que é a questão realmente de utilizar o plano de manejo para querer, para ser, né, para justificar a questão da mudança do enquadramento novamente. Então, não vejo sentido nisso. Tiago, desculpa, só um pouquinho. Nós não estamos mudando. Essa é a proposta que foi para o comitê. Nós não estamos mudando ela. Mas foi mudada lá no comitê, né? Na reunião, no comitê? final da reunião, isso, na reunião do comitê, ela foi mudada para a classe 2. Eu lembro bem dessa situação, a Elaine falando. Pois é, o João Leite. Inclusive, a proposta de enquadramento, a proposta de enquadramento para a classe 2 foi do Mário Guerini e da Iara, foi da própria Saneago. Inclusive, eu lembro, não sei se aí o Mário Guerini falando, não, a classe 2 já é bastante restritiva. Sim, Elaine. A Saneago propôs que fosse classe 2, em momento Elaine. A classe 1. Sim, Elaine, o que eu estou falando aqui, ó. Classe 2, João Leite. Área do reservatório é uma predefinição do plano geral. Eu não mexemos nisso. Só isso, entendeu? Porque estava todo o João Leite como classe 1. Aí o João Leite veio para a classe 2. Só isso. Paulinho, mas em momento nenhum foi proposto a APA inteira, a região inteira, classe 1. Não, mas não é, ué. Isso, não tem isso. É a área do reservatório. Pois é, aí não foi, nós não concordamos, discutimos. A própria Saneago concordou que a classe 2 deveria ficar com 2, que eles concordavam, que era uma classe bastante restritiva. Eu conversei com a Camila várias vezes depois disso, com o Marco Neto depois disso, e não foi isso que foi falado para mim na época deles, entendeu? E nem de você, Paulo. Ô, Paulo, eu pedi a palavra que eu fui citado, minha amiga me citou aí, ó. E eu lhe dou a palavra, tá, mano? É o seguinte, eu dei a palavra que estava na minha área. Eu posso, só um parênteses aqui, Tiago. Desculpa aí, é o seguinte. Não, o que foi falado lá no comitê, houve uma manifestação da Elaine de que, se continuasse daquele jeito, não é? Tudo classe 1, não se poderia fazer nenhuma atividade dentro da APA. Essa foi a manifestação. Desse jeito que está, e a interpretação que foi feita é que dentro da APA, ou seja, na região do João Leite, o João Leite seria todo classe 1. Isso foi a interpretação que foi lá na hora, e houve a manifestação da Elaine contra isso e também do André. Aí, o que foi dito, que foi acertado, não foi a mudança, viu, Tiago? Foi a compatibilização com a APA João Leite. Não foi alteração lá, não. Foi compatibilização. Quer dizer, não houve, assim, uma questão de ter falado, não, então vamos passar tudo para a classe 2, viu, Elaine? Foi compatibilização. Tá? Então, segundo o Marcelo, está compatível nessa forma que está aí. Ou seja, o reservatório classe 1 e o restante classe 2. É isso que está. Ô, Mário, mas no que o Marcelo, que eu respeito muito como pessoa, como profissional, conheço há muitos anos, no que ele se baseou para dar esse parecer? Porque o Marcelo não é da área de recursos hídricos. O plano não fala de manejo, jamais falou, estudou a parte de recursos hídricos. Até acho que numa próxima revisão do plano, isso deveria ser discutido e abordado na revisão do plano. Mas no que o Marcelo se baseou, gente? O Marcelo não tem conhecimento nenhum sobre recursos hídricos, sobre enquadramento, sobre comitê de bacia, entendeu? Qual foi a referência que ele teve para dar esse parecer? Paulo, só para eu finalizar. Boa, Tiago, você. Tá, mas é bom aí a intervenção dos colegas. E aí, assim, como eu havia comentado, né,
ao meu ver também, aí, Mário, desculpa, não é licitando, mas só botando a minha posição no momento lá da reunião, eu também avaliado que ficaria-se tudo em classe 1, 2. Por quê? Porque justamente a classe 1 ela é extremamente restritiva, ela vai ser impeditiva de atividades que já atualmente podem ser executadas e assim e só vai fugir aí dos princípios dos usos múltiplos, né, da democratização da água nesse sentido e fixar só para a questão do abastecimento. Então aí eu quero trazer essa reflexão a todos nesse sentido, porque isso nos deixa preocupados, né, com a questão realmente do desenvolvimento. Por fim, a gente vem acompanhando direto o PUP, né, o programa de uso lá da APA, que foi proposto, etc. Pessoal, não vamos confundir a preservação, a proteção, com você impedir utilização de uso, né? Então, isso são coisas diferentes, né? Quando a gente impede a questão do uso e você manter um posicionamento de preservação nesse sentido. Então, me estranha essa questão de estar trazendo, nos preocupa aqui na federação enquadrar em classe 1, mesmo que seja aí a parte de captação, porque só vai beneficiar um usuário, que é justamente o abastecimento. Eu acho que não é nessa linha que a gente vem trabalhando nos últimos tempos aqui nos comitês de bacia, tá, pessoal? Fábio? Bom dia aí para todo mundo. Senhor presidente. Seguinte, eu tento aqui a entender que a gente está chovendo no molhado. Em parte, eu estou entendendo o que a Elaine falou, eu acho que a gente caminhou por aí, lá na reunião. Eu não lembro de ter diferenciado o reservatório do João Leite. Pelo menos eu não me lembro, né? Se eu tiver errado, já me perdoe. Eu acho que a gente classificou tudo em 2 e colocou o gatilho falando o seguinte: e tem que estar compatível com o plano de manejo. Porque a gente não pode fazer uma mudança que vai modificar o plano de manejo. Se você está me dizendo, Paulo, que o plano de manejo está compatível com 1, então se a gente colocar 2, igual teria sido aprovado lá no comitê, não ia mudar nada, porque nada de 2 poderia estar lá, já que a área todinha é compatível com 1. Entendeu? Essa é a primeira análise. Se você está dizendo que o plano de manejo, que alguém fez o estudo aí, o plano de manejo está compatível com 1, e nós aprovou o 2, ele nunca vai chegar no 2. Então, a gente estaria com o problema resolvido. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente teve essa discussão aí do uso lá, do uso recreativo e tal. Deixa eu perguntar para vocês. No Brasil, tem vários reservatórios do Porto do João Leite. E eu tive informação até por essas discussões todas que teve, vários. Existe um estudo, lógico, muito mais aprofundado que foi aquele que foi feito. Eu entendo que aquilo lá que eles fizeram foi feito a toque de caixa, foi feito de qualquer jeito, não discutiu com ninguém, me posicionei contrário. Mas tem muitos que, inclusive, utilizam aquele uso, né? Depois de estudos. Pelo menos foi a informação que eu cheguei para mim. Então, não seria, igual o Mário falou, que a sociedade não aceitaria, não sei o quê, porque eu penso que não foi explicado. Então, esse é um segundo detalhe que a gente pode discutir depois. Então, a pergunta é, para você aí, Paulinho, que você é mais ligado direto a isso, existe outros reservatórios do mesmo porte que tem um monte de uso lá, de classe 1? Existem reservatórios de todo jeito. Existe reservatório de todo jeito, tá certo? A água é possível ser tratada de qualquer jeito. Trata-se até esgoto, transformando ele em água potável. Isso tem um custo. O que a sociedade definiu, a manifestação da sociedade na semana passada, foi de o não uso no sentido de não aumentar o custo, ou seja, de proteção à vida. Foi essa a manifestação da sociedade, o não uso do reservatório.
Outros Pois é. reservatórios, como eu disse, existe reservatório que houve intervenção humana nele, né, que não foi possível segurar. Você pega a represa Billings, em São Paulo. Agora, tome a água, né, de São Paulo, onde é servido pela Billings, e você toma água onde toma água aqui do João Leite, né? O que se gasta para tratar a água de uma represa Billings é um maluco, né? E então essa e tem a questão da sensação, né? Ou seja, do que você sente tomando uma água daquela. Quando você não tem outra opção, você usa. Então, o que a sociedade manifestou, a mídia manifestou, as entidades manifestaram, foi exatamente preservar o que está aí. E foi o quê? Foi exatamente a região do reservatório. Essa foi a manifestação, viu, Fábio? Então, entendi. Não, então, essa discussão a SEMAD não fez dela. Ô, população, aqui dá para botar água. Só que a água vai aumentar tanto, a qualidade da água vai piorar tanto. Essas discussões não fizeram e isso foi o grande erro, né, que aconteceu. Então, a sociedade ela nem se apropriou de uma argumentação mais técnica, né, e foi todo mundo no sentimento. Vamos botar jet ski, canoa, não sei o quê, e todo mundo foi contra. Isso é um ponto, né? Isso aí a gente só coloquei porque você tinha dito. Agora, voltando lá atrás, eu acho que não houve diferenciação. A gente pode até pegar, isso a gente pega lá, está gravado, entre reservatório e João Leite, acho que ficou tudo no 2, e outra forma, mesmo que tenha ficado no 2, eu acho que não tem risco, se eu tiver errado me corrijam, porque vocês estão falando aí que, de acordo com o estudo da APA, confrontando com enquadramento, daria nível 1. Então, se tiver um nível acima, nunca vai chegar nesse nível, porque o plano de manejo já barra. Ou não? Eu entendi isso. Fábio, aqui, ó, naquela tabela, você lembra daquela tabela, né? Essa é aquela tabela que nós trabalhamos ela e encaminhamos a proposta aqui, ó, a proposta CBH do enquadramento que foi gerado, né? Que estava definido, ó, classe 2, Ribeirão João Leite, classe 1, Reservatório João Leite, que é aquela divisão que o Léo apresentou a shape aí, que mostra. Eu acabei fechando o negócio aqui. Que mostra. Deixa eu abrir isso aqui de novo. Rapidinho, acho bem importante a gente falar sobre esse ponto aqui. Aqui, ó, que mostra essa área aqui, ó, que é a área do parque. Essa aqui já é a área do parque. Acho que é melhor, Léo, você compartilhar. Compartilha aí, eu já vou passar a palavra. Eu acho que é o Bruno, o próximo. É a Jordana. Eu não sei qual é de que forma você está vendo aí, mas é a Jordana, o André, o Fábio, que era agora, você já tinha passado ali na frente, né? E o Bruno, que é a Jordana. Não, sim, eles vão entrar, mas o Fábio já tinha pedido desde antes da fala do André lá, e eu não tinha dado a oportunidade para ele. Mas vamos todos falar, gente. É só questão de... Léo, compartilha aí, por favor, a shape de novo. Eu passo para a Jordana na minha frente sem problema nenhum, porque eu acho que ela contempla muito bem o que eu vou falar, eu acho. Aqui, essa área em verde aqui, ó, que o Léo está mostrando aí, isso aí é o parque. Então, aqui já não vai ter atividade aí. Né? É a Altamira e do João Leite lá de baixo. Aqui. Seria só essa área para cima aí, mas não sei. Jordana, fala, Jordana. Tá bom, obrigada. Não, é mais assim, para tentar entender, porque quando vocês colocam que não tem problemas de uso na classe 1, questão por exemplo, do turismo, uso direto, a gente sabe que tem, né, Paulinho? A gente não pode ser inocente. Se você pega a agricultura, por exemplo, a irrigação só para fruta em consumo direto. Então, toda a irrigação, né, naquela região,
ela fica inviabilizada. E aí, quando o Mário ressalta diversas vezes a importância que a gente quer a qualidade, eu sou sociedade, eu quero qualidade da água, mas eu quero comida na minha mesa, né? Então, existem formas da gente compatibilizar todos esses usos. Por isso, existe um enquadramento que a gente tem desde a classe especial até a classe 4. O saneamento, ele está autorizado a fazer uso em todas as classes. Aí, o Mário falou muito bem, a sociedade decidiu que não quer mais custo. Ela não quer mais custo porque ela já está cansada de pagar uma tarifa de água cara, de tratamento de esgoto cara. Mas a gente tem que entender que isso afeta outros setores. A sociedade quer pagar R$11 numa cenoura? A sociedade quer pagar R$10 num quilo de tomate? Não quer. Ela se manifestou isso todo esse período de crise hídrica que a gente teve. Isso é manifestação também. A gente sabe que essas regiões, principalmente no grande entorno de Goiânia, abastecem muito as regiões, as grandes regiões centrais, né? A gente está fadando, por exemplo, classe 2, vamos combinar. A Saneago hoje ela consegue devolver classe 1 para os cursos d'água? Não consegue, né? Então, classe 1 ela capta, quer captar classe 1 para devolver lá embaixo no Rio classe 3, classe 2. Então, assim, todos os setores, classe 4, pior ainda. Então, assim, todos os setores, eles trabalham e eles têm um custo muito pesado para fazer isso. É um custo diário, que grande parte é absorvida pelo setor e não é repassado. Dentre os setores que a gente trabalha, o que mais repassa, né, e de forma mais fácil, é o saneamento. Porque o saneamento, ele vende o produto água. O produto água não tem custo para ele. O que tem custo é o investimento de transportar e levar, e quando precisa, né, melhorar ou beneficiar essa água de alguma forma para entregar o produto que ele vende. Então, assim, Mário, todo mundo quer a qualidade do rio, do reservatório, isso é um bem comum de todos, senão não tinha ninguém aqui sentado discutindo isso. Então, eu acho que a discussão ela não é nesse sentido. E muito menos falar que a sociedade decidiu que não quer pagar mais custo de água. Acho que esses dois pontos, Mário, se a gente for tratar disso, eu não vejo sentido da gente estar aqui sentado nessa discussão. Acho que a gente já amadureceu muito ao longo desses anos todos para a gente entender que isso são as premissas, né, das discussões, do comitê, dos pactos, da pactuação e do convívio que a gente tem para isso. Então, assim, tendo entendido, né, que houve essa questão dentro do comitê, de que isso seja tratado como classe 2, está tendo esse desentendimento, até onde eu estou vendo, por parte da Saneago, porque o presidente falou, o representante da FAEG falou, da FIEG falou, e o entendimento era ser classe 2. Então, aí vem a Saneago dentro do grupo de trabalho falando da classe 1. Então, acho que precisa entender isso e ver em qual instância... Não foi a Saneago que classificou como classe 1. Eu não Proposta inicial. Paulo, não estou falando em classificar. Estou falando que o enquadramento foi apresentado ao comitê, na reunião extraordinária. Houve uma discussão e até onde eu entendi, por esses membros que eu citei, exceto o Saneago, teve-se o consenso de mudar para a classe 2. Foi isso que eu falei. A Saneago está tendo o entendimento de que não houve esse consenso, essa discussão de mudar e aprovado para mudar para a classe 2. É isso que eu estou entendendo, tá? Então, eu acho que assim, a gente precisa entender essa questão, essa dinâmica, para a gente não ter mais prejuízos, né? E aqui tem o André, tem o Jeremias, que estão lá no Teresópolis, acho que eles têm total entendimento que essa discussão, o reservatório classe 1, classe 2, classe 1 beneficia, ok, Saneago, todo mundo já entendeu. Classe 1, a gente tira o setor agropecuário, digamos, 90% da parada, tá? E vários outros empreendimentos que resolverem se instalar ali. Aí eu falo agroindústrias, tá? Que não se instalam exclusivamente no eixo. Zona de nascente também é zona de desenvolvimento. Não é porque é zona de nascente, é zona morta. Ela continua como uma zona de desenvolvimento. Então, a gente precisa entender que agroindústrias, que atividade agropecuária, agrocivil pastoril, ela vai ser instalada em zona de nascente. Se é classe 1,
acabou, você não vai ter a instalação dessas atividades. Então, eu entendi, ok, classe 2 atende Saneago, muito bem, porque classe 2 ainda é uma água de ótima qualidade, e atende todos os outros setores também, sem piorar essa água, de forma alguma. Agora, a grande questão que eu não entendo por que o comitê e o próprio GT de enquadramento precisam olhar é a questão do clandestino, né? Que a gente fica aqui tentando resolver o problema de quem quer fazer as coisas regulares e a gente tem lá o irregular fazendo toque de caixa de qualquer forma e que vai piorar. E aí vai piorar o reservatório que a Saneago capta água. Então, vamos pacificar isso, Paulo, Mário, que classe 2 atende 100% de quem está dentro da APA querendo fazer o que é o certo e vamos brigar pelo que está errado. A gente tem que juntar força e a gente está num comitê para isso, né? Então, eu não entendo por que a gente gasta tanto esforço em algo que já estava decidido, mas pelo visto não está. A discussão voltou para a classe 1. A gente já está aqui de novo falando todos os entendimentos e esclarecimentos pelo grupo aqui. Eu entendo que todo mundo é classe 2, da mesma forma, exceto Saneago. Por que a gente não junta esforço e vai barrar o clandestino? Porque isso vai fazer o seu reservatório ficar classe 3, mesmo no papel estando classe 1 e classe 2. Então, eu acho que a gente precisa atuar no comitê de forma mais ativa, unir força no que é consenso, que eu entendo que existe esse consenso para todos os setores, e atacar realmente os pontos que estão atrapalhando já a cidade e a APA, de certa forma, e o reservatório num espaço muito curto de tempo. Obrigada. Só um parêntese aqui, só porque a Jordana falou várias vezes aqui em Saneago. Não foi a Saneago que definiu, viu, Jordana? Foi o grupo. Foi o grupo, não foi a Saneago, não. E não é, eu acredito que está redirecionando a conversa, né? Entendeu? Então, eu acho que não é por aí. O Paulo reafirmou isso aqui, que o grupo apresentou essa proposta. Ele apresentou a proposta e não foi uma proposta da Saneago. Foi a proposta do grupo de trabalho, do GT. Não foi a Saneago que apresentou. Está aí, ó, está lá na forma que o grupo apresentou, né? O que eu defendi aqui agora, me desculpe, eu não defendi, eu defendi uma coisa em que o Fábio fez uma pergunta sobre a questão da utilização do reservatório. Foi nesse sentido. E a manifestação que eu me referi foi da sociedade, sim, durante a semana passada, numa proposta em que a secretaria fez de utilização do reservatório. E houve uma manifestação e eu reafirmei que não foi manifestação da Saneago, foi manifestação da sociedade. É o que a sociedade prefere, tá certo? E o Fábio se referiu também que não discutiu com a sociedade. Concordo que não discutiu com a sociedade, tá? Porém, todos que foram lá na audiência pública, todos os presentes se manifestaram contra a utilização do reservatório, todos, sem exceção. Tá? Quem estava defendendo era a secretaria, mas todas as manifestações que tiveram lá foi no sentido de preservar o reservatório e deixar exclusivamente para abastecimento público. O que eu estou dizendo não é defendendo aqui uma proposta, eu estou relatando fatos, só isso, tá? O Jeremias. Bom dia a todos. Bom dia. Eu queria conversar em relação ao que o Mário acabou de colocar agora sobre o uso recreativo, né, lá da barragem, do reservatório, aliás. Eu acho o seguinte, que, vamos deixar quieto a parte do uso recreativo, mas isso não quer dizer que tem que ficar em classe 1. Outra coisa, a Billings, né, você está falando de São Paulo, né, você tem Guarapiranga aqui que tem uso recreativo e está ok, a água dela é muito boa. Se eu não me engano, o problema da Billings é muito pior. É uma outra história de metal pesado, que é uma outra coisa. Se a Saneago tivesse eficiência e ela pudesse tratar a água toda dela, o melhor tratamento, um exemplo de osmose reversa,
você vai ter uma água pura, e ela bombear de novo essa água para o reservatório, a água nunca vai acabar. E aí nós temos também a democratização da água que o Thiago colocou, que eu acho que é muito importante. Nós temos que lembrar que tem muitas pessoas que moram na região metropolitana que estão acima da barragem, né? Então, assim, esse uso tem que ser para todos. Enfim, é isso que eu queria colocar para a gente dar uma refletida aí. Obrigado, Jeremias. Bruno, você ainda vai falar? Você tinha cedido para a Jordana, mas só não está levantado aí. Bom dia, Paulo. Obrigado aí pela palavra. Bom dia a todos e todos. Foi como eu disse, a Jordana, o Thiago, a Elaine e o Fábio, né, nosso presidente, eles já contemplaram muito das falas, mas então não vou ser prolixo aqui. Eu só acho que é bem nessa linha do que todo mundo falou. A gente já tinha um acordo, já tinha resolvido, né, e a gente criou aí uma situação sem necessidade. Eu acho que, se fosse para uma sugestão já de encaminhamento, vamos respeitar o que foi colocado, vamos manter como classe 2, a gente não tem prejuízo nenhum, e já era o acordo, né? Depois a gente ainda vai ter que passar pelo conselho, se nem o GT está conseguindo nessa questão. Acho que todos os argumentos aqui foram todos muito bem colocados, né? Eu acho que talvez aí uma posição, a estratégia de consultar a APA não foi adequada ao momento que nós estamos aqui agora no comitê, né? E classe 2 não quer dizer que o rio esteja poluído, pelo contrário, né? Classe 2 é uma classe ótima de água, né? Todos nós queremos água de grande qualidade, em grande quantidade, como a Jordana falou, todos nós somos sociedade, né? Uma coisa é você enfiar jet ski, lancha dentro de um reservatório de abastecimento, outra coisa é a gente manter a qualidade com preservação e tudo mais, sem comprometer os demais usos, né? O Thiago falou muito bem, a gente tem uso múltiplo, nós temos desenvolvimento, a indústria já sofreu bastante com as discussões lá que foram colocadas na APA do João Leite. A Jordana foi uma agente aí de construção dessas políticas. Jordana e Elaine foram ali guerreiras, conseguiram colocar sem querer dizer que uma coisa é melhor do que a outra, mas sim, a gente precisa respeitar as instituições, os usos múltiplos e com toda certeza a água do João Leite vai ter uma grande qualidade, ainda assim se manter na classe 2, né? Veja que a classe 2 tem uma amplitude de qualidade muito grande entre a classe 1 e a classe 3, né? Então, eu acho que esse debate aqui já foi até superado, né? Se for depender de nós como membros do GT, de tudo que foi acordado, membros do comitê, quando o próprio presidente do comitê entende que a discussão aqui não leva ao ponto que foi colocado, que a gente tem que manter o que foi acordado como classe 2, eu acho que isso já está muito bem pacificado. É mais nessa questão. Eu acho que é nesse sentido. Vamos tentar encaminhar para isso, para que a gente não tenha mais nenhum prejuízo em relação a isso. Se todos concordarem, a posição do GT, eu não sou membro do GT, mas minha sugestão é essa: vamos manter o que foi acordado nas reuniões iniciais. O plano foi parcialmente aprovado, ele nem foi aprovado, isso aconteceu nos outros comitês, né? Algumas áreas precisavam de uma especial atenção. Vou dar como exemplo o comitê no qual eu presido. Temos diversas áreas com atenção especial em Caldas Novas, em Anápolis. O plano foi parcialmente aprovado. Agora a gente precisa definir esses ajustes finos, que é agora que a gente está aqui nesse momento para caminhar para o conselho, para que a gente não tenha uma discussão mais prolongada. É lógico que a sociedade vai trabalhar sempre nesse sentido, né? Nós somos responsáveis por entregar boas ferramentas e trabalhar na confiança da sociedade. Era nisso, né? E foi como eu disse, Jordano, Thiago, Elaine, Fábio e os demais companheiros aí já contemplaram, já mostraram a importância da gente trazer essa discussão e respeitar o que foi acordado dentro aí do nosso grupo. Tá bom? Obrigado. Obrigado aí pela fala. Só que baixa a mão aí quem já fez uso da fala, por favor. Antônio Borges. Bom dia a todos, gente. Estou acompanhando aqui as discussões e vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar aí, Antônio. Dá para ouvir, sim. Tá bom.
E eu estou vendo que as discussões têm dois viés, um que é o viés daquele princípio do que é combinado não é caro, que já tinha sido, né, decidido, e o outro é o viés da intenção de ordenamento do uso e ocupação do entorno do reservatório, que eu acho que é o que mais preocupa aí, talvez, a Saniago. Mas eu queria só introduzir mais um quesito técnico aí na discussão, que é muito difícil você tentar implantar um trecho de um rio intermediário numa classe melhor do que a nascente do rio. Nós estamos concordando que o Rio João Leite, que o Ribeirão João Leite, ele é classe 2, e a proposta é que ele vire classe 1 assim que ele entre dentro do reservatório, pois o contribuinte maior do reservatório é o próprio João Leite. Então, como é que a gente pode, no meio do caminho, mudar a classe de uma água que está correndo? Pô, a placa daqui para frente, ela vai ser classe 1, ela já vem classe 2. Ela é a maior parte da contribuição vem do Ribeirão principal. Então, eu acho, do ponto de vista técnico, tem mais essa dificuldade de você restringir, você diminuir a classe de um Ribeirão num trecho, sendo que ela já vem de jusante numa outra categoria. Então, do ponto de vista técnico, eu acho que isso é muito difícil também aplicar, né? Sem contar os outros argumentos que já foram apresentados. Era isso que eu queria trazer para a reunião. Muito obrigado. Perfeito, Antônio, perfeito. De montante, né, ele vem com a classe, aí a gente cai naquele princípio que é usado nos trechos ali, quebra de trecho para lançamento, trecho de diluição, né? A ideia é que, a partir do momento que você muda de classe, que os contribuintes que vão entrando ali, eles vão melhorando as condições desse manancial. Baixa a mão aí, Antônio, para a gente continuar aqui. André Lunardelli, você ainda está com a mão levantada? Sim, eu queria só... essa questão aí do que está no plano de manejo da APA versus o que está sendo conversado aqui, né? Eu acho que ela ficou imprecisa, a conversa ficou imprecisa. Então, o conhecimento que eu tenho e que eu quero compartilhar aqui é com relação ao plano de manejo da APA, né? Então, houve a resposta do Marcelo, e aí eu fui olhar diretamente no plano de manejo, né? Ao invés de perguntar para alguma pessoa que é do plano de manejo, que é do Conselho da APA, no caso, o presidente, né? Foi olhar diretamente no plano de manejo. Aí, o que acontece? O que está escrito no plano de manejo, né? Não é... você tem os tributários do João Leite e os tributários da barragem, eles estão todos em zonas nos quais é permitido o tratamento terciário de efluentes. Então, a zona de proteção de nascentes, que foi a segunda zona que eu falei, é justamente a zona dos tributários que desaguam diretamente no reservatório, né? Então, eu como leigo, pelo que eu já ouvi falar, né, vamos dizer assim, meu conhecimento é dessa ordem, seria compatível somente com classe 2. Né? Se você tem um tratamento terciário que é jogado ou diretamente ou indiretamente aí no corpo hídrico, né, ele passaria a ser classe 2 e não classe 1. Então, você tem esse ponto, né? Então, na medida que você coloca esses tributários como classe 1, você está impondo uma restrição adicional a que está no plano de manejo. Então, acho que isso, eu queria deixar claro isso, né? Pelo que eu conheço, né? Eu não sou técnico da área,
tem essa questão. Outro ponto que eu queria colocar, né, é que vocês disseram que esse mapa que está sendo apresentado com os cursos d'água aí, em cores verde e azul, não é o que vai ser apresentado, né? Esse que está aí é o mesmo que tinha sido apresentado lá no plenária anterior, no plenário na reunião do Comitê de Bacia anterior, né? Aquele já colocava o João Leite como classe 2 e o Maria Paula abaixo da ET da Saneago como classe 2 também. Então, o que foi apresentado aqui era o que estava lá. Então, basicamente, na hora que coloca, né, a parte do córrego Maria Paula abaixo da ET da Saneago, né, de certo modo, você está contemplando a Saneago, que é um outro ponto que foi falado. Bom, enfim, resumindo, né, eu não estou... o que eu estou comparando é o que está sendo proposto com o plano de manejo, né? Então, no meu entendimento, né, pelo plano de manejo, deveria ser tudo classe 2. Esse é o meu entendimento. É isso. Perfeito. Obrigado, André. Elaine. Bom, Paulinho, assim, até eu só gostaria de dizer, até por o Mário, depois ele vai pedir direito de resposta, né? Mas, assim, nós também não temos nenhuma intenção contra o setor produtivo, contra a indústria, de poluir o reservatório. A gente realmente, até por hoje, a gente está participando de comitê, dessa discussão, a gente entende hoje a importância, né, da água, a importância da gente melhorar a quantidade, a qualidade da água, né? Agora, o lobby da Saneago, com relação a não utilizar o lago para coisa nenhuma, de forma nenhuma, ela não é de hoje. Esse lobby é desde a época da construção do reservatório, né? Mesmo na época que não existia crise hídrica. E por a Saneago ser um órgão estadual, isso foi ficando fácil, né? Porque tem o apoio do Estado, da SEMAD, hoje até a SEMAD já acha que a gente pode usar o lago, como foi dito aí pelo Fábio e pelo Jeremias, a gente tem que melhorar e investir em tratamento. Isso não tem jeito. A tendência vai ser cada vez mais ter que investir. A concessionária ela tem esse papel, né? Inclusive, ela repassa para a gente todo esse custo. Então, assim, mas eu não concordo que a gente tenha que poluir o rio, não é essa a nossa intenção realmente, é preservar e ter uma água de qualidade e quantidade para abastecimento público. E outra coisa é que, assim, não é tão simples você instalar qualquer coisa ali na APA do João Leite, não. É como eu falei, ela é extremamente restritiva ambientalmente, extremamente restritiva vai ficar na classe 2 também. E outra coisa, qualquer empreendimento, seja qual for, tem que passar pelo licenciamento ambiental, e o órgão vai analisar e ver se é possível ou não, se é compatível ou não aquele empreendimento. Além do órgão ambiental analisar, todas as licenças ambientais passam pela APA do João Leite, pelo conselho, que é discutido dentro do conselho. Então, simplesmente não é tão simples. Eu vou instalar lá uma indústria de curtume. Gente, impossível. Qualquer empreendimento, qualquer empreendedor sabe que não cabe, né? Que ali é uma área de proteção, que é uma área de abastecimento. Então, assim, eu não vejo essa questão, essa prioridade, essa necessidade assim, de realmente, como foi dito já também pelos outros, de ser um uso exclusivo da Saneago, sendo que os recursos hídricos é um uso múltiplo, né? Que a gente vem convivendo, já houve muitas restrições, muita perda com o plano de manejo. Não é possível que novamente a Saneago vai vir com uma nova estratégia para impedir que a gente use de forma múltipla a região do reservatório. Perfeito, Helena. Obrigado. Antônio, você ainda vai falar ou você não baixou a mão? Não, eu queria só complementar a fala da Elaine rapidamente, que a Elaine tem toda a razão. A sociedade, quando posterga a discussão
de uma questão dessa tão séria, acontece o que está acontecendo hoje. Quando, da época da construção do João Leite, nós já havíamos apresentado uma proposta de uso múltiplo do reservatório para turismo e lazer, para geração de energia e para agricultura irrigada do entorno, de algumas culturas, como uva. Enfim, era um projeto piloto que nós apresentamos no âmbito da especialização em planejamento de recursos hídricos, mas não foi aceito também pela Saneago, não foi aceito, a discussão não prosperou. E é isso que a Elaine está falando, que a coisa vai evoluindo e a gente tem que parar uma hora para conversar sobre isso, porque senão as coisas vão atropelar a gente, né? Mas só para reafirmar isso. Obrigado. Perfeito, Antônio. Obrigado. Mário, e a gente encerra aqui as falas. Só vou reafirmar o que eu disse aqui, parece que talvez não fui bem ouvido ou entendido, né? Elaine, não houve manifestação da Saneago contra a utilização do reservatório. A manifestação oficial da Saneago foi: estamos acompanhando o processo. Essa foi a nota oficial da Saneago, tá? A manifestação foi da sociedade. A manifestação foi do Ministério Público contra o uso do reservatório. A manifestação foi da mídia. A manifestação foi de entidades, tá? Como a ARCA e várias outras, né? Então, e eu citei, inclusive, a associação que eu ouvi pelo rádio, a manifestação da Associação dos Empreendedores contra a utilização do reservatório, tá? Então, não houve, e a proposta foi da Secretaria de Utilização de Usos Múltiplos, que não é de agora, já é também há bastante tempo que se fala. Na discussão do plano de manejo da APA, teve uma discussão acalorada sobre isso, não é? Então, o que vocês estão dizendo aqui, já várias manifestações, que a Saneago é isso, que a Saneago está controlando, que está aquilo, a manifestação, repito, não foi da Saneago na última semana, tá ok? Era só isso, só para esclarecer aí, tá bom? Mais alguma manifestação? Acho que é isso, né? Então, é o seguinte, a proposta da reunião era apresentar essa resposta, né, lá do responsável pela APA, né, que foi aquilo que ficou acordado na última reunião do comitê, e eu fiz questão de não ser uma análise exclusiva nossa e ter uma resposta oficial de quem faz gestão lá da APA, de quem tem responsabilidade sobre a área. A princípio, como eu falei, havia uma sugestão de se encaminhar essa resposta sem fazer essa reunião, discussão e apresentação dela no GT. E eu me posicionei, não, nós vamos fazer uma reunião, vou apresentar para os membros do GT, e como a reunião aberta, a gente tem pessoas na reunião que também não são membros do comitê, nem do GT, mas estão participando, são bem-vindos. Então, agora vou encaminhar essa resposta que recebi, né, com relação à compatibilização do plano com do enquadramento com o plano de manejo para o comitê, onde vai se fechar essa discussão. Né, agradeço aí a presença de todos. Paulinho, eu tenho uma questão de ordem, pode ser? Você não é membro do comitê, não é membro do GT, eu acho que não cabe em você questão de... Acho que a Elaine tá? pede a fala e me passa. É sociedade civil, né? E a reunião ela não é fechada, todas as reuniões. Como eu falei, Elaine, as reuniões são abertas, as pessoas têm direito não a voto, mas a voz. Né? Sim, todos falaram, cortei a voz, a fala de quem? Todo mundo tem a oportunidade de manifestar. Agora a Jordana está pedindo, agora, por questão de ordem, né, poder concluir. Pode. Então conclua, Elaine, Jordana, sua fala. Tá. Na verdade, entendeu o seguinte, o e-mail que a solicitação que você fez
a CEMAD, no caso ao presidente lá da APA, o Marcelo, foi em relação ao encadramento que foi apresentado dentro da plenária, da reunião extraordinária. Pelo que eu entendi dos membros, não seria classe 2 e classe 1 para o reservatório, seria tudo classe 2. Então, eu acho que precisa entender se a sua solicitação, a coordenação lá da APA foi correta, foi coerente com o que foi aprovado no comitê. Senão, eu acho que não vale a pena mandar e fazer essa discussão inteira de novo dentro da plenária. Eu acho que isso precisa ficar entendido, né? E aí que seja ouvir todo o áudio da gravação, os encaminhamentos, para entender como que isso vai funcionar. Então, eu acho que seria entender isso, e você disse de encaminhar isso já direto para a plenária. Eu só estou... É a resposta. Eu acho que não... De acordo com o que foi acordado. Deixa eu te fazer pode ter sido feita de forma errada. Isso que eu estou falando. Não foi. Não foi. Foi o que foi apresentado lá, foi discutido. No final, falou: encaminha-se, então, a proposta de enquadramento para que seja feita a compatibilização dentro do GT. E o GT encaminhou para ter essa resposta oficial. Então, nós voltamos para o comitê com essa resposta. E é isso que nós vamos fazer. Não, Paulinho, mas eu já até havia dito isso antes. A proposta que tinha que ter ido para o plano de manejo, para compatibilizar, era a classe 2, não tinha que pôr classe 1. Não, isso não foi acordado, não foi isso que foi discutido. Era o que estava no enquadramento. Era o que estava no enquadramento. No comitê... Mas nós não concordamos. Deixa eu te falar, Elaine. No comitê... Vocês concordaram em deixar tudo em classe 2, entendeu? Então, eu não vejo a gente ter essa discussão dentro do comitê. Isso aí tem que ser agora encaminhado de uma forma que aqui a gente decidir, como tinha sido acordado, inclusive, dentro do comitê e fora do comitê nas conversas, que seria a classe 2. Agora a gente vai ter esse desgaste novamente, mandar aquela forma, aquele documento que veio da APA do João Leite, sem nenhum sentido aquele documento. Não faz sentido nenhum aquilo, gente, pelo amor de Deus. A proposta... Só recapitulando aqui, a proposta que foi encaminhada para o comitê, né, do enquadramento, que foi aprovada no GT, que foi apresentada naquela reunião lá do dia 15, foi a proposta, foi gerada dentro do GT, foi encaminhada para lá. Mas o comitê não aceitou, Paulinho. Tudo bem, Elaine. O comitê é superior. Elaine, calma, Elaine. Deixa eu concluir. Tá? Então, foi encaminhada para lá. Comitê, nós podemos ver a gravação, nós podemos ver o que foi acordado ao final da gravação. Não estou falando, Elaine, que vai ficar esse enquadramento, que seja o que foi colocado lá, que seria encaminhado para a APA fazer essa avaliação de compatibilidade, se aquilo que estava sendo definido iria ferir o plano de manejo da APA. Foi o que foi feito, foi encaminhado. Agora a gente volta com essa resposta para o comitê, é só isso. Chega lá no comitê, você pode se posicionar e falar: olha, eu não aceito, eu quero tudo assim. Perfeito, mas eu já falei. O GT não está gerando outra proposta. O GT só está encaminhando a resposta. Nós só vamos encaminhar a resposta. Só uma questão, o prefeito de Teresópolis, ele está participando, acho que desde o início dessa reunião, e ele disse que está pedindo fala há muito tempo. Não, é porque eu não vi. É porque eu não vi a mão levantada, mas o senhor Wilton só tem total liberdade de fazer a sua manifestação, por favor. Obrigado. Bom dia para todo mundo. Eu estava levantando a mão aí várias vezes. Bom, eu fui prefeito de 2005 a 2012 e me lembro bem quando essa região foi transformada em APA através de um decreto. E agora volto 2021 e com o plano diretor de Teresópolis, que é 100% APA, totalmente atualizado. E diga-se de passagem, antes a gente tinha um plano diretor e que depois não estava em conformidade com o plano de manejo, e aí vejo que tem um plano de manejo completamente
adaptado à realidade do plano diretor e vice-versa. E quando eu entrei nessa reunião aqui, a impressão que eu tive foi que nada mudou, sabe? Eu estou preocupado, porque Teresópolis tem feito o dever de casa. Eu vi essa semana a mídia soltando informação, colocando na capa dos jornais, por exemplo, parcelamento urbano que está tentando fazer tudo de acordo com o plano de manejo e com o plano diretor. E eu quero dizer para vocês o seguinte, que entre as reuniões que são feitas aqui e ali por aqueles que se dizem que é sociedade e a realidade do dia a dia, que há uma distância muito grande. E quero dizer para vocês o seguinte, que o uso e ocupação do entorno do reservatório, ele não vai acontecer, não, ele está acontecendo. E o que é pior, está acontecendo de forma irregular. E eu pergunto para vocês, qual vai ser a medida restritiva, como é que a gente vai fazer para barrar isso? Qual que é a legislação que existe no Brasil para barrar isso? Qual que é a penalidade? A polícia vai lá, vai prender o batalhão rural que está lá, que não é mais o batalhão ambiental, vai prender essa pessoa, vai levar para a frente do promotor, do juiz. O que vai acontecer com essa pessoa? Nada. Ele vai voltar e vai fazer a ocupação irregular. Eu pensava que todas essas discussões já estavam contempladas com o plano de manejo, com o reordenamento, com a readequação do plano de manejo. Então, eu acho que é preciso a gente sair dessa discussão muito utópica e vir para a realidade. E a ocupação, se ficar preocupado demais com a ocupação do reservatório, tem uma outra preocupação muito mais grave que isso, e hídrica, que é a questão das nascentes. E eu estou vendo que, lógico que a gente é a favor de que o reservatório tenha uma vida longa, mas, assim, olha, eu percebo aqui nas discussões, eu já tive 2 ou 3 reuniões na Saneago para tratar de alguns assuntos referentes ao município de Teresópolis e, infelizmente, as coisas não andam. Quando eu tenho a impressão que quando a Saneago tem que enfiar a mão no bolso, quando fala em pôr dinheiro, as coisas não andam lá na Saneago. Por isso que Teresópolis está trabalhando para ter a sua independência. E eu quero pedir aos senhores, eu quero pedir a Saneago, eu quero pedir todos os segmentos, que esse lago é importantíssimo para a região metropolitana de Goiânia. Se a gente não fizer a ocupação de forma inteligente, de forma ordenada, com todas as tecnologias que o mundo contemporâneo, o mundo moderno nos oferece, nós vamos ficar parados no tempo e isso vai acontecer de forma desordenada e ninguém vai poder fazer nada. Obrigado, viu? Obrigado, Will, pela sua fala. Desculpa se eu não vi você levantando a mão antes, mas está aí a sua oportunidade. Então, dito isso e colocado, todos tendo a oportunidade de se manifestar, eu vou encaminhar o documento, né, para o comitê, porque a parte do GT, a gente já fez a nossa parte, o que ficou definido na reunião do comitê, a gente já fez, e eu vou estar encaminhando o documento, agradeço a presença de todos, e um abraço. Paulinho, eu só queria gostaria só de deixar registrado, parece que o Bruno está horas também com a mão levantada, não sei se ainda vai dar a fala para ele, mas enfim. Aqui no GT ficou definido dos membros, né, que realmente fazem parte do comitê, do GT, que a gente define por classe 2, que a gente não concorda com classe 1. Tá? Isso fique muito claro, que a decisão do GT, eu digo assim, a maioria, apenas um setor, que foi o da Saneago, né, o interessado,
né, no uso, o que é o uso específico para eles, né? E é só esse setor que, ao contrário, a que a gente continue tendo um uso múltiplo, continue desenvolvendo, conseguindo, como a Joana colocou, gerando emprego, gerando renda, gerando alimento, né? Então, que isso fique bastante claro, isso tem que ser dito na reunião do comitê, que eu também sou contra. Eu acho que essa decisão deveria ser tomada aqui, no GT, né? Então, se tivermos que ir para lá, que fique muito clara essa questão. A fase, né, que a gente estava tratando lá do enquadramento, a discussão, foi, né, todo mundo se manifestou. Aqui a gente está falando da resposta lá da APA com relação a essa proposta que foi encaminhada. Eu também, eu sou um defensor de usos múltiplos. Em todos os comitês que eu participo, vocês têm percebido esse meu posicionamento. Eu não estou aqui falando que é classe 1, classe 2, não estou falando isso, né? Só estou falando que foi colocado, que seria apresentado, foi colocado, eu queria até saber o que fez mudar as pessoas da Santiago que estavam na reunião, que concordaram com a classe 2, que inclusive propuseram isso. O que fizeram vocês mudar de ideia? Porque vocês se pegar o vídeo, pensamento, e agora vocês vieram com outro, né? Então eu fico sem Não, nós viemos, não, é o que estava lá. Se pegar o vídeo da reunião, vocês vão ver o que ficou definido lá, que era para o GT encaminhar, fazer esse questionamento e trazer de volta. Então, o GT fez isso, apresentei resposta, podia ter só enviado o documento para vocês. Não, fiz questão de vir para a reunião, para a gente ver essa resposta, discutir isso, apresentar, pegamos a shape, abriu a shape, mostrou as áreas. Ontem você me ligou, convidei algumas pessoas, eu queria entender, falei, olha, essas são as áreas e tal, ficou definido assim, e tal, e apresentar. Todo mundo teve a oportunidade de fazer suas falas, e eu entendo que agora a gente volta para o comitê e a gente finaliza a discussão lá. O que ficou proposto era que faria essa consulta, a consulta foi feita, a resposta veio oficial, e eu estou encaminhando a resposta oficial para lá. Perfeito? Agradeço mais uma vez a presença de todos, um abraço a todos e até a próxima reunião. Obrigado aí pela participação.